Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a uma noite mágica, a uma noite muito especial que nós vamos vivenciar hoje juntos aqui. Hoje nós vamos ver como lidar com as nossas emoções através de algumas técnicas que facilitam muito os nossos resultados. Talvez alguns de vocês já ouviram falar de TFT. Escreve para mim aí se você sabe o que é TFT, se você já ouviu falar dessa técnica em algum momento. Escreve para mim também se você costuma praticar meditação de alguma maneira, ou se você ainda é agitado demais para descobrir que isso pode ser um caminho muito interessante para a sua vida, inclusive um caminho para Deus poder falar contigo e trazer as mensagens certas para o teu coração. Você silenciar a mente e as emoções para ouvir Deus, porque se a gente estiver fazendo muito barulho, ele até fala, mas a gente não consegue ouvir. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito, muito especial. Eu conheço desde 2015, ele entrou na minha vida em 2015, e eu costumo dizer que é o irmão caçula que eu não tive e que Deus colocou no meu caminho. É uma pessoa muito especial, que a gente cresceu junto no mundo online, a gente aprendeu junto, a gente descobriu maneiras de ajudar pessoas. Nós já trabalhamos muitas vezes juntos, mas fazia um tempo que a gente não estava fazendo isso. E eu estava com saudade de trazê-lo para apresentar para vocês conhecerem o trabalho, para vocês serem ajudados. E quando eu, nas minhas orações, consultei Deus sobre quem seriam os professores da Divina Riqueza, da nossa mentoria, que você vai ter oportunidade de entrar hoje, se você ainda não tomou essa decisão. Quando eu consultei, o nome dele veio muito claro, que ele precisava estar nesse grupo de professores da Divina Riqueza. E eu fiquei muito feliz, porque eu sempre fico muito feliz de poder apresentá-lo para vocês. Eu estou falando de Leandro Percário, ele foi a pessoa que trouxe o TFT para o Brasil. Então, ele vai explicar um pouquinho sobre que técnica é essa, de que maneira ele trouxe para o Brasil. Hoje ele é a maior autoridade de TFT, no mínimo, no Brasil, e tem ajudado muita gente através do trabalho dele. Se você vai conhecer hoje a técnica, o mais legal é que o resultado é imediato. Não é uma coisa de, será? Não, você vai sentir no teu corpo, nas tuas emoções, nos teus pensamentos, você vai sentir os resultados dessa técnica hoje. Então, antes de eu passar a palavra para o nosso convidado especial, Leandro Percário, já fecha os comentários aí do chat, aperta o compartilhar, chama teus conhecidos para cá, porque vai ser uma noite muito especial. Leandro Percário, é um prazer estar com você aqui, é um prazer poder apresentá-lo para a minha audiência, seja muito bem-vindo. Boa noite, Márcia. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo. E é uma honra para mim estar aqui com você de novo, né? A gente estava conversando um pouquinho agora antes de começar aqui, relembrando, né? Desde 2015, quantas aulas a gente já fez juntos, né? Como é gostoso essa troca que a gente tem em sintonia com as nossas audiências. Então, eu fico muito feliz e honrado de estar aqui contribuindo com você e com a sua audiência. Que coisa boa, Leandro. Leandro, hoje eu sei que você faz várias outras coisas, aliás, já fazia antes do TFT, né? Você tem uma história de desenvolvimento humano que não é de 2015, é muito anterior a isso, mas o TFT foi algo muito importante na tua trajetória. Conta um pouquinho de como você chegou até essa técnica e o que ela é e de que maneira ela pode ajudar quem está nos assistindo hoje. Tá. Bom, é muito curioso, né? Como aquele velho ditado que diz que Deus age certo por linhas tortas, né? E, na verdade, não é que ele age certo por linhas tortas, nossa visão que não enxerga a retidão de Deus, né? Nossa visão que é distorcida, mas eu posso, toda a alegria que eu tenho hoje em ajudar as pessoas com o meu trabalho, com o TFT, com as outras técnicas que a gente utiliza, eu vejo que a origem disso veio de uma adolescência muito difícil que eu tive, que eu sofria muito bullying na escola, às vezes teve agressões físicas, um período que eu tive depressão, né? E é claro que foi muito doloroso e sofrido essa fase, né? Ali principalmente dos 14 aos 17, era muito difícil para mim, assim, muito isolado e uma depressão bem forte. Só que ali eu enxergo que foi a semente para me colocar no caminho do autoconhecimento e da espiritualidade. Porque com 17 anos eu comecei a fazer terapia, com 18 eu comecei a praticar yoga e comecei a estudar espiritualidade. Então,
foi ali que despertou. A própria dor, ela traz dentro dela a semente da gente querer se libertar da dor. E querer se libertar da dor, buscar a luz, buscar, né, a nossa felicidade. Então, hoje eu sou muito grato por aquele período de bullying, porque graças a isso eu estou nesse caminho hoje, eu posso entender quem está sofrendo, porque se a gente nunca sofreu também, você vê outra pessoa sofrendo, você não entende o que ela está passando. Então, até para você ter compaixão, a gente precisa ter experimentado o sofrimento. Então, resumidamente, né, sofri bullying lá na adolescência, comecei a buscar autoconhecimento com 17 para 18 anos, aí fiz muita terapia tradicional, meditação, yoga, fui para a Índia em 2006, e aí só em 2008 que eu acabei chegando no TFT, através de uma aluna minha de yoga. Ela me falou primeiro da EFT, que é uma técnica derivada do TFT, elas são parecidas, porque a EFT é um resumo do primeiro nível de TFT, então muita gente confunde as duas técnicas, e as duas técnicas são boas, né? E aí eu fiz primeiro curso de EFT, achei maravilhoso, e eu pensei, se ela é boa, ela veio do TFT, o TFT tem que ser bom também. Uma técnica boa não pode vir de uma técnica ruim. E aí, entrei na internet, na época não tinha nada de curso online, comprei o curso de TFT nível 1 e 2, por correio, veio o manual impresso e os DVDs. Botei lá os DVDs, comecei a assistir e fiquei apaixonado. E aí eu queria, porque queria de qualquer jeito fazer o nível 3. E não tinha dinheiro, custava $5.000 o avançado, e não tinha no Brasil. Então, naquela época, não tinha dinheiro para ir para fora, pagar mais $5.000, viagem aérea, hospedagem, tudo mais. E aí eu comecei a mandar e-mail para os criadores do TFT, quase todo dia, perguntando quando é que eles viriam para o Brasil. E olha só, Márcia, no Natal de 2011, foi aquela história, em vez de Maomé ir para a montanha, a montanha veio para Maomé. Natal de 2011, eu abro meu e-mail, estava um e-mail da Johnny Callahan, co-desenvolvedor do TFT, respondendo para mim. Depois de já ter mandado um monte de e-mail para eles, responderam assim: Leandro, você gostaria de montar um curso para a gente no Brasil? Quando eu li aquele e-mail, Márcia, aí, sabe quando o olho brilha? Me deu uma alegria, eu até arrepio de lembrar, porque naquele momento eu vi que não era mais só para mim, não era mais só para eu tratar as minhas dificuldades. Naquele momento eu entendi que era para trazer para mais pessoas. E aí me dediquei, né, de coração, alma, de toda a dedicação que eu pude. Realizei o primeiro curso com o criador do TFT no Brasil em outubro de 2012, e foi o único curso que ele participou em vida. Aliás, foi o último curso que ele participou em vida. Ele faleceu em 2013. O último curso que ele participou foi o que eu organizei aqui em São Paulo, em outubro de 2012. Então, foi uma oportunidade... Que forte isso, né, Leandro? Quer dizer, era a última oportunidade, tu não teria outra. E Sim. ele fechou com chave de ouro, podendo trazer para o Brasil uma técnica que tem ajudado tanto a gente aqui. Sim, nós brasileiros que temos essa amorosidade, né? Então, a gente montou um grupo ali, 44 pessoas, que todo mundo tratou ele com muito carinho, com muito amor, sabe? A gente fez uma homenagem para ele no final do curso, foi super emocionante. Tem até no meu canal do YouTube, tem um discurso que eu fiz no final desse curso, eu chorando ali, sabe? Uma coisa muito bonita. E aí, depois disso, eles me autorizaram a dar os cursos de TFT nível 1 e 2, e eu continuei organizando o curso avançado com a Johnny Callahan, que é a viúva dele, né? E aí foi quando a gente se conheceu, lá para o ano de 2014, 2015, que aí trouxemos isso para o online para expandir para mais pessoas. E para quem não conhece do que a gente está falando, né, TFT, o que são essas siglas? O jeito mais fácil de explicar, eu acredito que todo mundo, a maioria, deve conhecer a acupuntura. A acupuntura, ela vem da medicina tradicional chinesa, uma medicina milenária, mais de 3.000 anos que existe, é comprovada cientificamente, e ela faz, assim, resultados incríveis. A acupuntura é maravilhosa. Qual que é o grande problema da acupuntura, Márcia? Você tem que estar pessoalmente por causa das agulhas, você tem que usar as agulhas, então não dá para fazer à distância, por exemplo, né? Isso de não fazer a distância é uma coisa, mas as agulhas em si é um problema para muita gente. Assusta muita Então, gente. tem muita gente que não gosta dessa coisa, né? Porque como é que funciona a acupuntura? Explicando resumidamente aqui, o nosso corpo físico, a matéria toda, ela é feita de energia. E aí eu não estou falando de energia mística, nada de esoterismo, eu estou falando de física, né? Se você pegar Einstein, E igual a mc ao quadrado, energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Toda a ciência moderna fala que dentro da matéria tem as moléculas, dentro das moléculas tem os átomos. Átomos é eletricidade. E uma experiência que ninguém deve fazer, mas se você botar o dedo na tomada, você tomar um choque, você encosta em alguém, você passa a corrente elétrica, a outra pessoa toma choque. Então, toda a matéria, ela é feita de eletricidade. E o que a acupuntura estudou já há milênios
é que essa eletricidade, os elétrons, eles têm padrões de caminho que circulam pelo corpo, assim como o nosso sangue, ele circula dentro das veias e artérias, tem caminhos, padrões de caminhos por onde a energia circula, que são os meridianos. O que a acupuntura faz? Quando a nossa energia está bloqueada, e ela bloqueia ou porque nós temos emoções negativas intensas, medo, raiva, culpa, a energia fica lá bloqueada. Não só a energia, né? O músculo, quando você está muito preocupado, muito tenso, fica com as costas tensas, vai acumulando essa tensão, gerando dor. Então, a energia, ela vai bloqueando os meridianos quando nós temos padrões de emoções negativas, pensamentos negativos, e também quando o corpo se intoxica, às vezes por poluição no ar ou por toxinas na alimentação. O que a acupuntura faz? Coloca agulha em pontos por onde o meridiano circula. Essa agulha está captando a energia do ambiente, introduzindo para dentro do meridiano e desbloqueando o fluxo da energia no meridiano. Isso restabelece a saúde física, emocional e mental. Só que muita gente não gosta da agulha, né? Tem medo de agulha. Então, uma das grandes vantagens do TFT é substituir a agulha por toques. E o Dr. Roger Callan, que é o criador do TFT, ele percebeu que com os toques você tem o mesmo resultado da agulha, com a vantagem que você pode se aplicar em qualquer lugar. Então, resumidamente, o TFT nada mais é do que uma forma de acupuntura sem agulhas, que através de toques nos pontos meridianos, você consegue desbloquear emoções negativas e também melhorar a saúde física e mental. Muito bom, Leandro. E aí, ela é aplicada para quê? Que tipo de coisa você consegue trabalhando o TFT? Para as pessoas entenderem qual é o efeito, qual é o resultado. Tá. Você pode trabalhar qualquer questão emocional, desde um simples estresse, uma simples irritação do dia a dia. Então, essas coisas que vai apurreando a gente no dia a dia, até traumas dos mais graves e inimagináveis possíveis. E eu estou falando de traumas do nível de guerra e de genocídio. Em Ruanda, foi feito um estudo nos anos 2000, entre 2000 e 2010, com sobreviventes do genocídio de 1994. Então, foram equipes de terapeutas de TFT da TFT Foundation, que é uma ONG internacional. Eles foram para orfanatos em Ruanda e tratando trauma de genocídio. Então, assim, é até um paradoxo, porque é uma técnica tão simples, mas que tem um poder tão extremo de até coisas graves, né? Então, não importa quanto tempo a pessoa sofra com o tempo, às vezes trauma de infância. Tem alunos meus, onde um colega de turma tratou a outra colega que sofreu um abuso sexual com 5 anos de idade. E ela, aos 55 anos de idade, em uma sessão, ela superou um trauma que ela carregou por 50 anos. Então, é uma maravilha, assim, né? Eu sou suspeito para falar, mas faz verdadeiros milagres. Então, na parte emocional, é qualquer questão, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, raiva, culpa, dores de traição, tá? Traumas em geral. E para a parte física, ela é um excelente fortalecimento do sistema imunológico. Então, o que ele faz é acelerar o poder de autocura do corpo, porque o nosso corpo ele tem um sistema de autocura. Quando você equilibra os meridianos, você potencializa o resultado disso. Então, serve para tratar dor crônica, seja dor nas costas, dor de cabeça, enxaqueca, fibromialgia também. Nós temos alunos que já tinham fibromialgia há 10, 20 anos e que conseguiram tratar com o TFT. Eu tenho uma amiga que eu tratei ela em uma sessão de endometriose. Ela tinha endometriose também há 20 anos, e aí a gente identificou um trauma emocional por trás da endometriose. Quando tratou o trauma, a endometriose curou também, isso comprovado por exames. Então não é que o TFT cura qualquer doença, não é isso, mas ele fortalece o próprio sistema de cura do corpo, é o corpo que se autocura, e ele ativa esse poder de autocura do corpo. Ó, tem uma pessoa aqui falando que queria desbloquear o medo de dirigir. Isso resolve fácil, né, Leandro? Fácil, sim. Medo de dirigir, medo de andar de avião, medo de cachorro, medo... Qualquer tipo de fobia, a TFT é muito adequada para resolver. Com certeza. Inclusive, o primeiro caso de TFT, Márcia, foi uma paciente do Dr. Callan que sofria de pânico de água. Ela tinha pavor de água. Até para tomar banho, ela passava mal. Ela falava que não podia cobrir os pés, o nível dos pés com a água, que ela já passava mal. E aí o Dr. Callan atendia ela já há 1 ano e meio, como psicólogo, que ele era psicólogo, e ele era um psicólogo PhD, inclusive. E durante 1 ano e meio ele aplicou tudo que ele conhecia na psicologia, ela não estava melhorando.
E aí um dia ele aproximou ela da água, que era um exercício de entrar em contato gradual com medo, e ela começou a sentir enjoos. Como o Dr. Carlos já estudava acupuntura, e naquele dia ele estava sem as agulhas, ele teve a ideia de pedir para ela estimular esse ponto abaixo do olho, que é o meridiano do estômago, para ver se ela melhorava do enjoo. E ela foi, deu as batidas aqui, deu alguns toques estimulando esse ponto, virou para ele assim, perplexo, e falou assim, passou. E aí ele falou, passou o quê? O enjoo? Ela falou, não, aquele medo esmagador da água sumiu, não está mais aqui. E aí o Dr. Carlos falou, mas não é possível, eu te atendo há 1 ano e meio, de repente eu faço isso aqui e o medo some, como é que isso é possível, né? E aí ela falou, é verdade. Daí ela foi até a piscina, começou a jogar água na cara, ficou os dois perplexos. E eles contam que esse dia foi a primeira vez que ela foi até o mar e entrou no mar. Na primeira vez da vida dela, para provar que ela tinha superado o medo. Que legal. Aí ela começou a aplicar isso do tapping abaixo do olho em todos os outros pacientes, e para a grande maioria dos outros pacientes isso não deu resultado. Mas foi tão forte o resultado que a Mary teve, que ele falou, não, deixa eu investigar mais. E aí ele foi descobrindo que para os outros pacientes precisavam de mais pontos. E foi assim que ele foi pesquisando, década de 80 e 90, ele foi descobrindo as sequências de pontos que tratava cada tipo de problema, através dessa pesquisa de quais resultados as pessoas tinham com pontos diferentes que ele ia diagnosticando. Muito bom. Tem um monte de gente falando de coisas aqui que quer superar, gente que passou por um casamento que não deu certo e está com o pé atrás em relação a isso. Tudo isso o TFT ajuda muito, gente, muito. Inclusive, quando eu fiz pela primeira vez, na verdade, eu também conheci a técnica via EFT, que é um desdobramento do TFT, que um engenheiro criou, porque o engenheiro quer ser prático, então eu queria facilitar as coisas, criou uma sequência padrão. E eu conheci através do EFT. E foi muito louco, quando eu fiz pela primeira vez, eu comecei a ter enjoo, vontade de vomitar e diarreia. E aí eu não entendi nada, passei mal, assim, de vomitar e ter diarreia. E veio umas imagens na minha cabeça que não fazia nenhum sentido para mim, não significava nada, eu não conseguia entender o que era aquilo. Depois, chegando em casa e conversando com a minha mãe, ela me contou algo que aconteceu lá na minha infância, que tinha a ver exatamente com a cena que eu vi, e aí ela esclareceu para mim que cena era essa, e aí eu entendi por que eu estava jogando fora tudo aquilo. Eu não queria mais aquele tipo de recordação dentro de mim. Então, foi fantástico, porque veio uma imagem na minha cabeça de algo que eu não sabia que eu tinha vivido, e eu só fui saber depois, checando com a minha mãe. Agora, Márcia, daí os resultados não pararam de chegar. Essas reações fisiológicas que você teve não foi por causa do tapping da EFT, foi por causa dos pensamentos que vieram à tona e o seu corpo reagiu à sua mente, né? Sim. Então, não é muito comum, esse tipo pode acontecer algumas vezes, só que é o corpo respondendo ao pensamento. E aí, quando você faz o tapping nos pontos certos, na ordem certa, o resultado vem mais rápido, não precisa ter esse tipo de reação fisiológica. Normalmente, certo. Assim, a maioria das pessoas não tem. Provavelmente veio a imagem, eu devo ter parado o exercício na hora, e aí eu nem tive tempo de limpar essa emoção. Gente, hoje a gente vai fazer exercício prático, tá? Então, vocês vão conseguir entender na prática. Eu sei que quem está assistindo pela primeira vez deve estar pensando, mas é meio confuso isso, como assim? Vocês vão ver o Leandro aplicar em vocês. Então, vai ser muito legal, porque vocês vão descobrir o caminho. Lembrando que o Leandro é um dos professores da Divina Riqueza, e a gente vai ter a ajuda do Leandro lá dentro da nossa mentoria. Leandro, como que essa técnica se correlaciona com espiritualidade, com prosperidade? Uma coisa ajuda na outra, não tem nada a ver. Como que é isso? O que isso tudo tem a ver com a Divina Riqueza? Olha, tem tudo a ver, né? Todas essas áreas que você falou, elas são correlacionadas. Espiritualidade, prosperidade e TFT ou terapias que trabalham autoconhecimento. Porque se a gente tem uma fé, mas é uma fé, vamos colocar assim, racional, só na mente, mas você não sente aquilo no coração, você tem um bloqueio com a sua espiritualidade. Então, se a pessoa ela vive com muito medo, o medo é um bloqueio para você acessar uma fé mais profunda. O medo é um bloqueio para você acessar a paz que está na nossa alma.
não é? Então, quando a gente está com excesso de preocupação, com excesso de estresse, com excesso de medo, isso tudo rouba a nossa paz interior, tira o nosso equilíbrio, e aí cadê aquela tranquilidade que vem da fé, não é? Então, uma coisa, ela se soma à outra. Quando você consegue limpar suas emoções, a sua mente fica muito mais lúcida para você ter acesso à sua intuição, para você ter acesso a essa guiança que vem da espiritualidade, né? E quando a gente fala de prosperidade e espiritualidade, isso é muito bom você trazer esse tema e você abordar isso, Márcia, no seu curso, na sua mentoria também, porque há muitos séculos que vem uma distorção e eu diria que, assim, preconceitos que, na verdade, afastam as pessoas da espiritualidade. Porque quando uma pessoa ela é próspera e ela é uma pessoa do bem, a prosperidade é usada para ajudar mais pessoas. Eu gosto sempre de usar o exemplo, né, do Tony Robbins, que a gente conhece muito. O Tony, ele teve uma infância pobre e ele conta uma história que no dia de ação de graça lá nos Estados Unidos, um homem bateu na porta da casa dele e ofereceu comida. E o pai dele, por causa de orgulho, não aceitou. E eles estavam passando dificuldade, estavam passando fome até nesse dia. Só que o Tony ficou tão feliz do gesto de ver que um estranho se importava com ele. E ele falou, nossa, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar os estranhos também, né, como ele fala. E ele começou, então, a partir daquele ano, ele já devia ser adolescente, talvez 15, 16 anos, ele começou a fazer o esforço para juntar um pouquinho de dinheiro para um dia de ação de graça ele doar uma cesta básica. Então é lindo você ver uma pessoa que tem dificuldade financeira fazer um esforço para ajudar o próximo, isso mostra o caráter dele. Só que hoje que ele é bilionário, gente, bilionário de B em dólar, tá? E isso eu posso falar porque ele fala abertamente que por ano as empresas dele faturam 5 bilhões de dólares. Hoje ele está chegando na marca de alimentar 1 bilhão de pessoas no planeta. Então, o dinheiro, aqueles preconceitos de que o dinheiro corrompe, isso é mentira. Na verdade, o dinheiro ele potencializa o que a pessoa tem dentro dela. Se ela é uma pessoa de má caráter, ela faz coisas ruins com dinheiro. Mas se ela é uma pessoa de bom caráter, ela faz maravilhas com dinheiro. Então, nós que somos pessoas do bem, se você está assistindo essa live aqui, é porque você está em sintonia com isso, você é uma pessoa do bem. Então, quanto mais dinheiro você tiver, você vai cuidar bem de você vai cuidar bem da sua família e você vai ter mais poder para ajudar mais pessoas, tá? Que no fundo, o que Deus quer da gente é isso, que a gente possa prosperar, que a gente possa evoluir como ser humano para nós, para nossa família e para o todo. Esse é um nível maior, tá? Então, quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue cumprir essa missão. O Tony Robbins nos diz uma coisa nos eventos dele, e eu e o Leandro já participamos juntos, né, dos eventos dele nos Estados Unidos. Quanto mais vidas eu ajudo, mais a vida me ajuda. Então, se você hoje, eu ajudo meus filhos e meu marido, ok, a vida vai te ajudar 3 ou 4 vezes. Aí eu ajudo meus filhos e meu marido e ajudo os meus sobrinhos e os meus irmãos e meu pai e minha mãe. Ok, a vida vai te ajudar 10 vezes. Aí eu ajudo todo mundo aqui do condomínio onde eu moro. A vida vai te ajudar 50 vezes. Aí eu ajudo uma comunidade inteira. Eu faço um trabalho voluntário aqui no meu bairro. A vida vai te ajudar 300 vezes. Isso foi uma verdade muito grande na minha vida e na vida do Leandro Pecário. Quando eu comecei a dar treinamento, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, eu ajudava os funcionários da Caixa Econômica. Hoje, eu já tenho pelo menos 12 milhões de pessoas que foram impactadas pelo meu trabalho. Uau. E acredite, a vida me ajuda milhões de vezes. Eu me sinto muito grata, muito abençoada por Deus. Deus dá muito presente para mim o tempo inteiro, mas não é por acaso. Não é por acaso. Olha quanta gente a gente está ajudando com essas aulas gratuitas que a gente está fazendo aqui. Quanto mais vidas você ajuda, mais a vida te ajuda. Na mesma proporção, gente. A mesma proporção. Então, é bem importante fazer isso. E aí, tem pessoas aqui comentando que tem medo da escassez. Como é que o medo da escassez atrapalha a vida, Leandro? Olha, atrapalha demais, mas antes de eu responder isso, eu só queria comentar em cima do que você estava falando, dessa questão, né, de quanto mais a gente ajuda, mais a vida nos ajuda, que em maio desse ano, quando teve as enchentes lá no Rio Grande do Sul,
eu fiquei muito tocado, né? Nós temos amigos lá em Nova Petrópolis, né? O nosso amigo Bildo Jimenez, temos amigos em outras regiões que foram muito afetadas, e eu falei, eu preciso ajudar de alguma forma. Naquele mês, foi um mês que, por algumas circunstâncias ali na empresa, a gente estava com o nosso caixa muito apertado, e eu consegui doar 5 mil reais. E para mim, assim, eu sei que é muito relativo esse valor, assim, para alguns isso é muito, para outros é pouco, mas a minha sensação foi, é muito pouco, sabe? As pessoas estão precisando de muito mais lá. E eu estava me sentindo mal de eu só ter doado 5 mil, que eu não conseguia doar mais. E eu parei e comecei a pensar assim, como é que eu posso ajudar mais? Como é que eu posso ajudar mais? Não dá para ajudar com dinheiro mais, mas como é que eu posso ajudar mais? E eu comecei a lembrar que eu tenho muitos amigos que poderiam ajudar. E aí eu comecei a contactar meus amigos. E aí você foi uma pessoa que eu contactei, a gente já estava assim, há um ano mais ou menos que a gente não estava se falando, por conta da nossa correria do dia a dia, né? Fazia mais ou menos um ano que a gente não estava se falando. E aí eu te mandei uma mensagem, puxa, Márcia, como é que tá aí, né? Falei, né, do Bruno, você consegue ajudar? Como é que tá aí? Aí você me falou um monte de coisa que você estava ajudando, né? Um monte de trabalho bonito que você fez também. E aí a gente se reconectou. E dessa reconexão, 30 minutos depois, você me convidou para entrar num grupo que você faz parte. E aí eu entrei, o primeiro encontro desse grupo, que eu sou muito grato a você de estar lá, foi no dia 14 de junho, que é meu aniversário. Já foi o primeiro presente. E aí, novos amigos eu fiz nesse grupo, né? Estava te contando que 2 dias atrás eu estava conversando com uma colega nossa, que eu conheci através de você nesse grupo, e essa colega, ela me manda, no WhatsApp, ela me manda um emoji com o símbolo da Mercedes. E aí, quando eu olho esse emoji, eu me lembro que eu tenho um amigo de infância que está trabalhando na Mercedes. Aí eu falei, nossa, vou mandar para ele esse emoji. Aí eu peguei, mandei para ele e falei, olha, lembrei de você. 1 minuto depois ele me responde, nossa, estou chegando no Brasil agora, que ele mora nos Estados Unidos. 1 minuto depois ele manda, puxa, estou chegando no Brasil agora. Eu falei, caramba, que legal, nossa, que bacana, quanto tempo você vai ficar aqui? Vou ficar até começo de janeiro. E aí eu lembrei que agora eu estou começando um projeto com empresas. Eu falei, olha, eu tenho um projeto que eu acho que talvez possa interessar para você aí na Mercedes. Ele falou, ótimo, vamos marcar uma reunião, a gente tem reunião amanhã. Então, olha como que a vida foi. Eu comecei de uma intenção altruísta de querer ajudar o pessoal lá do Sul, contactei com você, indiretamente isso me colocou uma reunião amanhã com alguém na Mercedes. Olha como que é isso que Deus faz, né? As portas vão se abrindo. Deus faz a gente dar o primeiro passo. O primeiro tem que ser nosso. O primeiro é um salto de fé. Quando a gente dá o primeiro passo, ele faz a parte dele, e a parte dele é infinitamente maior que a nossa, infinitamente mais focada na direção certa. E aí os milagres, as coincidências vão acontecendo. Faça o que está dentro do teu campo das possibilidades e Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Então, é importante a gente ter clareza. Agora, se a gente tiver travado, Leandro, se a gente tiver com crenças de escassez, se a gente tiver com crença de não merecimento, se a gente tiver com obstáculos no posicionamento, se você não tiver posicionado corretamente, Deus não vai ter como fazer a parte dele. É como uma criança pedir uma Ferrari de presente. Eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero uma Ferrari. Não uma Ferrari de brinquedo, uma de verdade. Eu quero uma Ferrari, eu quero dirigir uma Ferrari, eu quero dirigir uma Ferrari. Deus não vai atender um pedido desse. Porque se ele colocar uma Ferrari na mão de uma criança, ela vai se matar. E aí, se a gente não muda o nosso posicionamento, e aí se abre para novas ações, as portas não se abrem. Quando a Divina Riqueza surgiu, e foi um pedido de Deus nas minhas orações, o pedido era exatamente esse: mostra para esse povo que se eles se conectarem comigo, Deus, da maneira correta, as portas vão se abrir. E ele diz isso na Bíblia: testai-me, e você vai ver quanta abundância eu vou trazer para você. Agora, se a gente não muda o nosso posicionamento, não adianta que ele bate na porta, mas a gente não abre. E aí ele não consegue entrar e não consegue agir. Então, tem gente que diz, por que eu oro tanto e não sou ouvido? Porque tem muita coisa atrapalhando no meio do caminho. E como é que o autoconhecimento, o TFT, podem ajudar nesse caminho, Leandro, a destravar essas coisas? Com certeza. Isso que você estava me perguntando, né, como é que o medo atrapalha essa conexão espiritual. E isso a gente pode abordar de vários ângulos, olhar de vários ângulos. Eu vou fazer um exercício com vocês para ficar isso bem palpável, né, para vocês sentirem isso agora. A gente vai fazer um exercício sobre isso já já.
Eu estava explicando do TFT, do fluxo da energia. Quando nós temos emoções positivas, a nossa energia expande. Quando nós temos emoções negativas, a nossa energia contrai. Você pode ver isso quando você recebe uma notícia boa, nossa energia sobe, a gente fica até mais para cima. Quando você recebe uma notícia ruim, a gente tende a ficar mais para baixo, não é? A energia, ela fica mais para baixo. Então, o medo, ele tem uma intenção positiva, que é nos proteger, nos alertar de um potencial perigo. Porém, esse alarme, quando ele está desregulado, quando ele está intenso, ele gera muito mais bloqueio do que um alerta saudável, tá? Então, a energia ela fica bloqueada, ela fica estagnada, e a gente não vê soluções que estão na nossa cara. A vida traz para a gente soluções que estão na nossa cara, só que o medo, ele não faz você acreditar que aquilo é possível, tá? Então, ele realmente, ele bloqueia demais. E eu passei também em 2017 uma fase que eu tive uma fase financeira muito complicada, eu só tinha mais um mês de caixa na minha empresa, e se desse errado as minhas vendas naquele mês, ia quebrar em um mês, era abril de 2017. Enquanto eu estava no medo, eu não achava nenhuma solução, não enxergava nenhuma solução. Até que um dia eu acordei às 4 horas da manhã, sentei e comecei a meditar, e me veio um pensamento assim, não adianta eu ficar com medo. A única coisa que adianta é eu fazer o meu melhor, orar e fazer o meu melhor. Então, essa combinação de você conectar e você fazer a sua parte. E aí, na hora que eu deixei o medo de lado, quando eu entendi que não adiantava ficar com medo, que eu tinha que fazer o meu melhor, me conectar e fazer o meu melhor, nessa meditação me veio tudo que eu precisava fazer. Então, veio um download espiritual. E aí, a coisa voltou a crescer, que foi uma maravilha. Até tem um episódio que eu sempre comento com a Márcia desse dia, eu estava ali fazendo os anúncios no Facebook para o meu curso, e o Facebook não estava aprovando os anúncios. E eu falei, meu Deus, se ele não aprovar o anúncio, como é que eu vou, né, lançar o meu curso para recuperar a empresa? Eu parei, gente, eu fiz uma oração do seguinte jeito. Uni as mãos, conectei com o meu coração, e eu falei, eu invoco o poder da graça divina para o Facebook aprovar meus anúncios. Amém. Gente, na hora que eu falei o amém, eu abri o olho e estava na tela os anúncios aprovados, no mesmo segundo. Pareceu assim uma coisa de louco. E aí, quando eu olho para o meu celular, tinha entrado uma inscrição do curso da Márcia, que era a Gratidão Transforma, no mesmo momento. Então, eu entendi que a gratidão com a fé desbloqueia os caminhos. E ali foi imediato. Algumas vezes é imediato, outras vezes vai repercutir isso daqui 2, 3 meses, 1 ano. Não é nem sempre que é imediato. Mas quando você deixa o medo de lado e você conecta com a fé e você faz a sua parte, é essa tríade que te leva para o sucesso. Superar o medo, conectar com a fé e fazer a sua parte. Todo mundo aqui deve conhecer aquela história, aquela metáfora, né, também a ver com as enchentes, que teve umas enchentes numa região e um homem de muita fé, ele começa a rezar para Deus, para parar de chover, E aí a água foi subindo, chegou ali no nível já do joelho dele, e ele rezando e a água não parava, e aí chegou na cintura, de repente passa uma canoa do lado, um homem fala, vem, eu te dou uma carona aqui na canoa, sai daí que está inundando. Ele fala, não precisa, eu tenho muita fé, eu vou rezar para Deus e vai parar de chover. E aí ele dispensou a canoa. E aí continuou chovendo, a água subiu, ele subiu no armário, ele subiu, ele continuou rezando, ele subiu no telhado, aí passa um helicóptero, joga uma corda para ele, fala, sobe aqui, eu vou te resgatar. E ele fala, não precisa, eu estou rezando para Deus, vai parar de chover. E aí ele dispensou o helicóptero. E aí não parou de chover, a água levou ele morreu. Quando ele chega lá no céu, ele é recebido e ele está revoltado. Mas eu rezei tanto, por que não parou de chover? Por que isso aconteceu? Eu rezei tanto. E aí o ser espiritual, não lembro se é São Pedro, né? Vamos colocar que foi São Pedro, recebeu ele e falou assim, como que você não foi ajudado? Deus mandou para você o homem da canoa, Deus te mandou um helicóptero e você mandou os dois embora. Então, é o que eu estava falando antes, muitas vezes a solução está na sua cara, está aqui na sua frente, e a gente não enxerga, porque muitas vezes não está exatamente como a pessoa queria. Ela queria que parasse de chover, e Deus, ao invés de parar de chover, mandou a canoa e o helicóptero.
Então a gente precisa ter a fé, mas não pode ser uma fé cega, ela tem que ser uma fé raciocinada, unida à razão e principalmente à ação. Deus ajuda quem se ajuda. Se você não se ajuda, Deus também fala assim, eu vou te ajudar a hora que você quiser se ajudar, não é? Então o medo, ele é, eu diria que é o principal divisor de águas entre uma vida, que eu posso dizer assim, uma vida de quem só sobrevive é quem está no medo. E uma vida de quem realmente vive a vida é de quem dominou e transcendeu o medo, tá? Essa é a grande diferença. Então não é não ter medo, mas é que você consiga dominar o seu medo, você ter uma coragem acima do medo. O TFT vai fazer o quê? As duas coisas. Ele pega o seu medo, eu tenho pavor de tal coisa, você faz os pontos e você regula no seu cérebro o instinto de luta ou fuga, você regula o alarme do medo para que ele toque no volume baixo. E aí você pode usar também para aumentar a sua coragem. É maravilhoso. Muito bom. Ô, Leandro, a gente estava conversando um pouco antes de começar a aula sobre a síndrome do impostor. Muita gente não sai do lugar porque acha que não é para ele, que não vai dar conta, que não vai conseguir, que não tem jeito, que não vai conseguir mudar a própria história de vida, que já tentou tudo e deu errado e não vai funcionar. Muita gente que não entrou na Divina Riqueza, inclusive, até agora, porque diz, eu não vou dar conta, não é para mim, não vou conseguir, nada vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. E a pessoa acaba travando, não se sente merecedora. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Que síndrome do impostor é essa? Como que ela acontece? E se o TFT pode ajudar a gente a combater a síndrome do impostor e, de repente, se muita gente se identificar, a gente pode fazer até o TFT pensando nessa questão específica, né? Em como a gente trabalhar isso. Só que, antes disso, eu quero esclarecer, minha gente, tem alguém que não sabe que Divina Riqueza é essa que eu estou comentando, não assistiu às aulas anteriores que eu dei gratuitamente sobre o despertar da abundância? Alguém caiu de paraquedas aqui e é a primeira aula que está assistindo e aí não está entendendo quando a gente fala da Divina Riqueza, do que se trata, que negócio é esse, como é que eu participo disso? Ó, a Adriana está dizendo eu não assisti, Maria Dark também, algumas pessoas, então, é a primeira vez, a Fátima. Então, deixa eu esclarecer. Nós temos uma mentoria que vai durar o ano inteiro. Por que o ano inteiro? Porque a gente quer realmente mudar pensamentos, emoções e espiritualidade que não estão alinhadas com a prosperidade. Eu já faço isso há muitos anos, estou chegando a 900 mil alunos no momento, de toda a minha caminhada de 33 anos desenvolvendo pessoas. Então, não é agora, não é alguém que leu um livro e que decidiu fazer uma mentoria. Eu tenho um trabalho de ajudar as pessoas há muito tempo. O Leandro Percaro também já faz muitos anos que desenvolve pessoas. E nas minhas orações, Deus me pediu claramente, mais ou menos há 3 meses atrás, eu quero que você volte a ter uma mentoria de prosperidade. Eu já tive várias vezes, em vários anos, só que dessa vez essa mentoria tem que apontar diretamente para mim. Ou seja, as pessoas precisam entender que se eu tiver na vida delas, a prosperidade vai vir muito mais rápido e com muito mais volume, com muito mais intensidade. E assim surgiu a Divina Riqueza. O que é isso? Você vai receber diariamente, durante os 365 dias no ano, áudios no teu celular, e esse áudio vai ser uma oração e um ensinamento sobre prosperidade. Então, a gente vai estar trabalhando os 2 pilares, o divino e o riqueza. Uma vez por semana, você vai receber um exercício prático, que também vai para o teu celular, você pode ouvir ou pode assistir em vídeo lá dentro da Hotmart o exercício da semana para colocar em prática o que você está aprendendo. Uma vez a cada 15 dias vai ter uma aula. Na primeira quinzena comigo, onde eu vou estar trabalhando prosperidade e espiritualidade, e na segunda quinzena com cada um dos professores do Divina Riqueza. Leandro Percaro, Roberto Chaves, Roberto Navarro, Gisele Edre, Débora Vecchio, Renata Tunkel, e assim por diante. Cada um deles vai trabalhar um conteúdo que junta prosperidade com espiritualidade. Então, a cada 15 dias você vai ter uma aula dessa. Se você não puder assistir no dia e horário marcado, vai ficar lá na plataforma da Hotmart por 1 ano e você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Juntos, nós vamos te ajudar e todo esse grupo vai estar na mesma sintonia, trabalhando prosperidade e espiritualidade para que você faça de 2025
o melhor ano da sua vida até o momento. Prosperidade só financeira? Não. Em todas as áreas da vida. Então, por que eu juntei esses 14 professores escolhidos a dedo? Porque são pessoas que trabalham muito bem espiritualidade e prosperidade. Eu não chamei professores que só eram bons em espiritualidade. Eu não chamei professores que eram bons só em prosperidade. Eu chamei pessoas que unem esses dois mundos para ajudar você a fazer toda a diferença. Quanto eu cobro normalmente pela minha mentoria? O ano passado, eu ofereci a mentoria Mentor Premium. Ela custa R$15 mil por 2 meses. Isso quer dizer que a Divina Riqueza deveria custar 90 mil, mas a maioria de vocês não teria condição de participar, portanto, não seria ajudado. E aí eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu não estou cobrando 15 mil por 2 meses, eu estou cobrando 12 vezes de R$ 309,96 por um ano de mentoria. Então, eu vou te ajudar durante o ano inteirinho, todos os dias, para você não se desviar do caminho, por menos de R$3 mil por ano. Então, é realmente um trabalho muito diferenciado. É para todo mundo? Não. É para as pessoas que realmente querem prosperar. Mas não é prosperar um pouquinho, é prosperar muito. É dar um salto na vida. É isso que aconteceu na minha vida, é isso que aconteceu na vida do Leandro Percário, da maioria dos professores, porque a maioria deles veio de uma situação financeira bastante precária e hoje todos eles são milionários. Então, se essa vida que você quer, com a bênção de Deus, é na Divina Riqueza que você tem que estar. Ah, eu não acredito em Deus, Márcia. Eu posso participar da Divina Riqueza? Pode, mas saiba que todo dia a gente vai ter uma oração. E se isso te incomoda, é importante você saber para depois não dizer, entrei nessa mentoria, agora eles falam de Deus o tempo todo. Sim, Deus é o pilar que nós vamos trabalhar da maneira certa, porque se só ir para a igreja resolvesse, tem um monte de gente que não estaria pobre. Nós vamos trabalhar da maneira certa para que você tenha prosperidade, porque Deus te quer próspero, sim. Quanto mais você prosperar, mais vidas você vai ajudar. Então, quanto mais dinheiro você ganhar, mais você vai poder fazer o bem no mundo. Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, não vida para pagar boleto, não vida para pagar conta, vida em abundância. Você precisa ter o suficiente para transbordar. Você tem que ter tanto que você possa transbordar para a vida das outras pessoas. Mas se você sofre da síndrome do impostor, você não dá conta de dar esse passo. Você não dá conta de seguir adiante. Então, nós vamos fazer exercício prático. O Leandro vai ajudar a gente a superar a síndrome do impostor, mas é bem importante que você chame para cá as pessoas que ainda não estão na aula. Então, fecha o chat, aperta no compartilhar, chama teus amigos e familiares para cá, para que eles também sejam ajudados. Leandro, o que é essa história da síndrome do impostor e como que isso atrapalha a nossa prosperidade? Márcio, isso é uma coisa que está no nosso inconsciente coletivo, que já era falado ali por Jung, né, da psicologia. Só escrever aqui no chat, quem alguma vez na vida, pelo menos uma vez na vida, já teve o pensamento, eu não sou bom o suficiente. Escreve eu no chat, se alguma vez na vida você teve esse pensamento. Esse pensamento, quando eu pergunto isso em palestras, todo mundo levanta a mão. Não tem ninguém que não levanta a mão. Então isso não é uma coisa que é sua individual, isso é uma coisa que está no coletivo. Essa crença de que a gente não é suficiente, que não somos bons o suficiente, isso é o que está como base na síndrome do impostor. E o que é síndrome do impostor? É quando você ou não acredita que você pode ter sucesso, ou se você tem o sucesso, você acha que você não é merecedor desse sucesso, então você dá um jeito de perder esse sucesso, tá? Então, na síndrome do impostor, a pessoa, como ela não acredita que ela pode ter sucesso, ela nem tenta. Está fora do campo das possibilidades dela. Não, é impossível ser milionário. Então, se ela acha que é impossível, por que ela vai tentar? E aí, quando ela consegue, por algum motivo ela acaba conseguindo, ela fala, meu Deus, é perigoso eu ser tão rico. E aí eu dou um jeito de perder isso. Fica naquele efeito sanfona, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Então, a síndrome do impostor, ela está presente tanto em quem não tem sucesso, quanto em pessoas bem-sucedidas. E é até pior para quem é bem-sucedido, porque a pessoa fica se sentindo culpada de ser bem-sucedida. O que ela precisa fazer? Ela precisa limpar isso de qualquer jeito. Ela precisa se libertar dessa síndrome do impostor para que ela possa realmente ter um sucesso
onde ela possa desfrutar desse sucesso de uma maneira plena, tá? Então, resumidamente, basicamente, ele tem por trás essas crenças limitantes de não merecimento e de não se sentir capaz. Isso é a base da síndrome do impostor. Como é que está o chat aí, Márcia? O pessoal respondeu? Você já teve esse pensamento alguma vez? Um monte de gente dizendo eu. Gente, assim, ó, isso que o Leandro está falando, eu sofri dessa síndrome por muito tempo. Eu só consegui fazer meu primeiro milhão em 2015, e agora é 2015 mesmo, agora eu não estou confundindo as datas. Se você pensar que eu tenho 56 anos hoje, eu já tinha passado dos 40 e ainda não tinha conseguido construir uma vida milionária. E eu tenho clareza hoje que tinha muito a ver com a síndrome do impostor. Às vezes, até os nossos pais passam valores para nós que nos travam. Eu lembro que meu pai era muito quieto, não falava quase, muito silencioso, mas quando ele estava brabo, ele me bateu uma única vez na vida, ele não era de bater. Mas quando ele estava brabo, quando eu fazia alguma coisa que incomodava, ele dizia assim: você não vale o que come, você não vale o que caga. Nossa. Você não vale o que come, você não vale o que caga. Assim, honro a memória do meu pai, sei que ele não fazia isso por mal, era o jeito dele de tentar fazer com que eu entendesse que eu não estava certa. E assim, pensando hoje em retrospectiva, eram coisas graves? Não, eu fui uma criança criança de apartamento, eu nem conseguia aprontar. Eu fui do tipo que participou de grupo de igreja a vida toda, primeira aluna da sala a vida toda. Eu não era alguém que fazia coisas mas justifica ter dito isso. Era o jeito dele de mostrar autoridade de alguma forma, falava da boca para fora, mas essa frase ficou ecoando dentro de mim. Você não vale o que come, você não vale o que caga. E eu precisei me curar disso, porque enquanto eu não me curava, cada vez que eu dava um passo para frente, eu lembrava, não, mas eu não valho o que eu como, eu não valho o que eu cago, então isso não é para mim. E assim, meu pai tinha isso, mas a minha mãe me apoiava. Não, a minha mãe também tinha era complicado, ela não sabia manifestar amor. E tinha muita coisa, muita rejeição que eu não entendia. Por que eu era rejeitada? Agora, perto da morte dela, eu entendi. Ela precisava ter um filho homem. Era importante para as coisas que ela viveu lá na infância dela. Ela tinha uma dívida em relação ao pai dela e ela precisava, na cabeça dela, ela precisava ter um filho homem. E eu sou a única filha. Ela teve uma filha mulher. E, além disso, ela não lidava bem com dinheiro de jeito nenhum, porque o pai dela tinha aberto mão de toda a possibilidade de ter dinheiro, porque ele foi colocado contra a parede para fazer uma falcatrua, e ele escolheu perder o emprego, mas não colaborar com o roubo. E depois disso ele não se acertou mais na vida e ficou pobre a vida toda. Então, na cabeça da minha mãe, o pai dela era o herói por ter aberto mão do dinheiro para a família inteira para ser honesto. E na cabeça dela era uma coisa ou outra. Quem é rico é desonesto e, portanto, valia mais ser pobre. E aí ela passou a vida tentando, incomodada porque eu estava ganhando dinheiro. Mas para eu começar a ganhar dinheiro, Leandro, eu tive que aprender a honrar minha mãe, apesar das crenças dela, mas não reproduzir as mesmas crenças, não aceitar como minhas. Então, pensa que alguém que teve rejeição por parte de pai, rejeição por parte de mãe, conseguir quebrar com a síndrome do impostor, meu amigo, eu não preciso te contar quanto trabalho deu, porque você acompanhou essa trajetória, você estava do meu lado quando eu estava vencendo tudo isso dentro de mim. E aí eu sei o quanto é possível e o quanto é necessário quebrar essa síndrome, porque senão a gente não cresce na vida. A tua vida não decolou, pode ter certeza que você sofre da síndrome do impostor também. E como é que muda isso? Olha, tem que fazer um trabalho de autoconhecimento, você identificar essas suas crenças. Essa que eu falei é a principal, o eu não sou bom o suficiente, mas também tem que investigar essas crenças de não merecimento, de não se sentir capaz, e lembranças como essa que você colocou, né, que colocam a gente para baixo e faz a gente não se sentir capaz e nem merecedor. E aí a gente aplica o TFT para essas questões, é um caminho para tratar isso. Outro caminho complementar a isso, na própria Divina Riqueza, né? Quando você entra nessa sintonia, quando você escuta os áudios diários, participa da aula, você muda a mentalidade, muda o mindset para você entrar em sintonia com esse fluxo da riqueza. Então, e se fizer as duas coisas, melhor então, né? Porque as coisas se complementam e se potencializam.
E só complementando também, quando a gente está falando de crenças, uma crença muito errônea que vem é associar humildade com pobreza. Porque as pessoas falam assim, eu sou humilde, porque eu sou pobre. E como se ser rico ser arrogante. Essa é uma crença popular e é uma crença que mantém as pessoas na escassez, porque elas não querem ser arrogantes. Então, falar, então se eu for rico eu vou virar arrogante. Só que humildade e arrogância não tem nada a ver com quanto dinheiro a pessoa tem a ver com o caráter dela. Então tem muito rico que é arrogante e tem muito rico que é humilde. Tem muito pobre que é arrogante, tem muito pobre que é humilde. Humildade, na minha interpretação, significa você entender que você tem o mesmo valor que todo mundo, que você nem melhor nem pior do que ninguém. Porque quando a pessoa fala que é humilde e ela se sente pior, isso também é uma síndrome do impostor. Isso não é humildade. Isso é baixa autoestima, não é? Muito legal isso, Leandro. A Bruna está perguntando se nós vamos trabalhar a síndrome do impostor no Divina Riqueza. Nós já vamos começar a trabalhar hoje, o Leandro vai fazer um exercício com a gente. Sim, a gente vai aprofundar lá e tem mais uma coisa. Já posso contar, Leandro, que eu fiquei empolgadíssima com o presente? Quem já entrou no Divina Riqueza, ou quem entrar hoje até meia-noite, além da aula que vai ter lá dentro do Divina Riqueza com o Leandro Percaro, onde a gente vai aprofundar tudo que a gente está vendo aqui, vai ganhar um presente teu também, é isso, Leandro? Que presente é esse? É um ou é dois que vão ganhar? Vamos falar desse presente que ajuda a resolver então, a síndrome do impostor. Então, eu tenho um workshop totalmente direcionado para tratamento da síndrome do impostor. É um workshop de 4 horas, com muita prática. E eu vou dar de presente, como bônus, para quem entrar na Divina Riqueza. O workshop Liberte-se da síndrome do impostor. A gente vai fazer um exercício daqui a pouco, que já é um começo dessa transformação. Mas no workshop a gente aprofunda e vai bem fundo nessas raízes para limpar todas essas crenças limitantes que estão por trás da síndrome do impostor. Olha que delícia, gente. 4 horas de um treinamento terapêutico na prática para você resolver de uma vez por todas a síndrome do impostor dentro de você. Que coisa poderosa. Então, Bruna, você já é aluna da Divina Riqueza, que eu sei, já pode começar a comemorar, porque você acabou de ganhar esse presente que não estava no pacote. É um presente extra que o Leandro Percário está dando para a gente. Quem já entrou no Divina Riqueza, ou quem entrar hoje até meia-noite, Guilherme, coloca o link aí para as pessoas poderem entrar. A gente pode fazer boleto parcelado. Você não precisa ter o total do valor. Mas eu não tenho 3 mil de limite no meu cartão, Marcia Luz. Não tem problema. Se você tiver o valor da parcela, o cartão passa. Então, pode entrar. O povo comemorando. Uhul, maravilha. Eu prometi para vocês que vocês iam ter muito mais do que vocês compraram. Que eu não combinei, não estava no preço. É presente extra. Quando vocês somarem o valor total, a gente vai dar mais de 20 mil reais só em presente. Infelizmente, algumas pessoas vão ficar de fora, mas a Lúcia de Fátima acabou de ganhar o curso, o workshop que combate a síndrome do impostor. Olha que delícia. O Heitor, olha só, que delícia o povo. Adorei o presente, que bom assistir tudo, a Maria da Graça. Sejam todos bem-vindos, é muito bom. Leandro, vamos lá? Vamos aplicar a técnica, então, para eles começarem a sentir o que TFT faz no corpo, na mente e nas emoções da gente? Vamos sim. Vamos aplicar para um dos aspectos da síndrome do impostor, que um dos aspectos dele é ele não acreditar, ele não permitir que a gente acredite no nosso sucesso. Então, todo mundo, não importa quanto sucesso você tenha, tem algum número que você acha que é impossível você atingir esse valor financeiro. Estou falando um número real. Por exemplo, se eu falar para você, olha, imagina que daqui a 1 ano você vai conseguir 500 mil reais. Aí alguns vão falar, isso é fácil. Outros vão falar, não, isso aqui eu não consigo. Esse número varia de pessoa para pessoa. Então, eu quero que cada um encontre qual é aquele número que você acha, eu não consigo esse número de jeito nenhum daqui a 1 ano. É 1 milhão? Uma meta para 1 ano, é isso? Isso, uma meta para daqui a 1 ano. Que número você gostaria de ter na sua conta no final do próximo ano, mas que você imagina que é impossível. Não rola, que não é impossível. Rola. Exatamente. Pode escrever aí no chat para a gente saber que número é esse. Tem gente que pode ser... Eu gostaria muito de ter esse valor na minha conta, mas não é para mim. Não adianta que eu não vou dar conta. Escreve aí que número é esse. E aí, isso não é tão racional, é mais a sua emoção, a sua sensação de falar, putz, isso aqui não rola, não dá.
tá? Então, tem gente que vai ser 100 mil, tem gente que vai ser 50 mil, tem gente que vai ser 10 milhões. Cada um tem o seu número, e não se compare com um colega, tá? Mas como é que você vai perceber qual é o teu número? Você vai começar a pensar qual é um valor que, se eu me dedicar, fizer o meu máximo, qual é o meu máximo que eu vou conseguir ter daqui a um ano, tá? Então, você vai pensar nesse máximo e escreve esse número. Escreve em algum lugar, ou aí no chat, ou no seu papel. Por quê? Eu quero que você entre em contato com a tua emoção para você sentir qual é esse número que você, de uma forma subconsciente, acha que é impossível, tá? Então, vou falando aqui, você vai percebendo a tua emoção. Coloca que a sua meta para daqui a um ano é, por exemplo, ganhar 10 vezes mais do que você ganha hoje. E aí vê se você sente que é possível isso. Se você sente que está possível, então ainda está dentro da sua zona de conforto. Aumenta esse número mais 10 vezes. Se você sente, não, mais 10 vezes mais do que eu ganho hoje, já está muito difícil, tá impossível. Então, esse seria o seu número, tá bom? Enquanto você não chegar numa sensação de falar, putz, não rola, não consigo esse número, você ainda vai aumentando. Ok? Quando chegar nesse número, seja qual for o seu número, de que é impossível, escreve no papel, minha meta para daqui a um ano é esse valor. E olha para esse número e percebe a tua emoção, percebe a tua sensação. E escreve para mim se a sensação é confortável ou desconfortável. Escreve aí no chat. Quando você chega no número que parece impossível. Mas você vai lendo para mim o chat que eu não consigo ver daqui. Tá, eles estão falando em 2 milhões, tem gente que falou em 1 milhão, muita gente 1 milhão, minha meta é 55 milhões. Tá, mas vocês entenderam a pergunta agora, né? Isso. Vocês vão anotar um número aí que seja um número que você diz, isso não vai rolar, isso é impossível. Impossível. É esse o número que eu quero que vocês anotem. Não pode ser, não, eu acho que eu consigo. Não, não pode. Tem que ser um número que... Não, esse nem ferrando, não tem jeito. Uhum. Anota esse número, e o Leandro está pedindo para escrever se olhar para ele te dá uma sensação confortável ou desconfortável. E aí eles estão começando, me sinto um pouco desconfortável, dá uma sensação de vazio, de incapacidade, de delírio. Tá, o que mais? Vamos escrevendo aí. Isso. O povo que está escrevendo confortável tem que aumentar o número. Não pode ser confortável, gente. Tem que ser algo que dá frio na barriga. Enquanto não der... Ai, meu Deus do céu, mas essa não vai. Eu lembro, quando a gente entrou lá no Mastermind do Érico, a meta era fazer 6 em 7. 100 mil em 7 dias. Quando falava esse número, lá no início, eu dizia... Como assim 100 mil em 7 dias? Isso não existe, isso me dava um frio na barriga, sinal que era uma meta legal. Depois eu aprendi a fazer 100 mil em 7 dias. E aí a meta foi fazer 1 milhão em 7 dias. E só falar nisso, meu coração ficava tum, 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 tum. Tem que dar essa sensação de... E um detalhe não é o número ao quanto que eu quero, mas é mais o quanto que você se sente capaz e merecedor desse número. Então, você coloca um número, o máximo que você acha que você é capaz e merecedor. Porque querer, eu posso colocar qualquer coisa. Eu quero $1 trilhão. Eu quero, pronto. O quanto que eu acho que eu sou capaz de conseguir e o quanto que eu acho que eu sou merecedor de conseguir. Tá? Então, tem que chegar num número... E eu sugiro não ficar chutando na estratosfera também. Tem gente falando aí bilhões. A gente nem tem noção do que é 1 bilhão. E o Tony Robbins foi uma das coisas que ele falou no encontro dele. Tem muito pouco bilionário na face da Terra, e de verdade, será que você precisa de bilhões? Porque as pessoas estavam extrapolando, e aí tira o senso de realidade. Porque, gente, quando eu escutei falar em 6 em 7, 100 mil em 7 dias, era assustador, mas tinha um lado meu que dizia, acho que um dia dá. Quando eu ouvi falar de 1 milhão em 7 dias, era extremamente assustador, mas eu pensava, quem sabe? Então, tem que dar essa sensação do quem sabe, mas tem que te assustar.
Então, tem que ser maior do que o que você enxerga hoje. Mas não pode ser tão estratosférico a ponto de você abandonar como um sonho da carochinha. Isso. É isso, Leandro? Mas olhando principalmente pelo ângulo do quanto você se sente capaz e merecedor. Então, quando você deu o exemplo dos 7 dígitos em 7 dias, que vinha, quem sabe, você tinha um medo, mas tinha uma parte sua que acreditava. Talvez naquela época você teria o impossível no 10 milhões em 7 dias. Certo. Aí você fala, não, isso é impossível, entendeu? Então, ele tem que ser um autossuficiente, não precisa ser bilhão, que nem a Márcia falou, realmente não precisa, mas ele tem que ser um alto onde você fala, não, isso é impossível, não me sinto capaz disso de jeito nenhum. Pelo ângulo da capacidade, tá? E aí, quando você está dizendo, que legal, aumentei e deu um frio na coluna, é isso. Quando der esse frio, o número está legal. Exato. Esse é o número. Você tem que sentir um desconforto. Por quê? Se está confortável, está dentro da zona de conforto. Eu quero que justamente vocês saiam da zona de conforto para expandir o seu potencial. Porque a síndrome do impostor, ela faz a gente ficar dentro do nosso mundinho do confortável. Então no meu trabalho, Márcia, eu ganho 3 mil por mês e eu pago minhas contas e está tudo bem, vou ter uma vida ok, tá bom, assim, minha família sempre foi assim, e eu fico confortável com isso porque é o conhecido. E aí, se eu tento me arriscar para ganhar 6 mil, 10 mil, 20 mil, tenho medo de errar, tenho medo de não ter sucesso, de se frustrar, tem tudo isso envolvido. Só que o que acontece? Todo esse medo, esse desconforto, vem por causa das crenças limitantes que estão no nosso subconsciente. Dessas falas que eu não sou bom o suficiente, dessas vozes que a gente ouviu outras pessoas criticando a gente acreditou nisso. Então, quando você acessa esse medo, esse desconforto, e a gente vai fazer o TFT para isso, você vai ver que na hora vai mudar a tua emoção em relação a esse número. Não quer dizer que isso é uma mandiga, uma mágica, então eu limpei isso, eu vou alcançar esse número. Não, mas o que isso vai fazer? Isso vai tirar esse número do campo do impossível. Porque quando ele está no campo do impossível, se é impossível, por que você vai tentar se é impossível? Quando você tira ele do campo do impossível e vem para o campo do possível, a tua mente começa a perceber as oportunidades que te levam nessa direção. E aí você limpou esse medo, limpou o desconforto, você entra na divina riqueza, você aumenta a sua sintonia nessa direção que agora está no possível. Vocês entenderam, tá? Gente? Não é que nós vamos fazer o exercício, e agora vamos ganhar... Já tem gente falando da Mega Sena da virada aí, né? Não é essa a ideia, não é que alguém vai bater na tua porta e trazer o dinheiro. Mas enquanto você não desbloquear aqui, não acontece na prática. E se alguém trouxer o dinheiro para você, o dinheiro vai embora. Você dá um jeito de ficar doente, você dá um jeito de bater o carro, você dá um jeito de acontecer algum problema sério e você perde tudo. Enquanto não desbloqueia aqui, eu posso garantir que não acontece no bolso. Agora, desbloquear aqui já magicamente vai vir para o bolso? Não, não é isso. Por isso, nós teremos um ano juntos na Divina Riqueza. Porque se fosse uma pílula mágica, ai, que bom! Eu vou engolir essa pílula e agora 10 milhões apareceu na minha conta. Para, né? Para. É por isso que dá tanto dinheiro ficar fazendo apostas de Mega Sena, etc., porque as pessoas ficam atrás de gnomo. Isso que você falou agora de aposta, gente, é triste, mas o brasileiro está se endividando por causa dessas apostas online. Tem estatística dos órgãos aí do governo que aumentou a dívida do brasileiro depois que aumentou essa coisa de aposta online. Então, realmente, a gente não está fazendo mandiga com ninguém, não. A gente está fazendo uma mudança na sua mente, nas suas emoções, para mudar a tua atitude. Mudando a tua atitude, muda o teu resultado, tá? Então, a mudança imediata que vai acontecer hoje é essa, da tua emoção. Esse número vai sair do impossível, vai entrar no possível. Entrou no possível... A Cida falou, é trabalhar mais. Não necessariamente, Cida, porque se você não desbloqueia a síndrome do impostor, você se... Tem gente que tem 4 empregos, gente, que trabalha de sol a sol, que trabalha até de madrugada, e tá rico? Não tá. Não é trabalhar mais. Como é que é aquela frase? Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro? Não é mentira isso, é real. O Christian Barbosa, ele falou o seguinte, pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Sim. A quantidade de trabalho para fazer X ou Y, X ou 10 vezes X, é a mesma. Você só ajusta o calibre da arma que você está tirando.
Então, é importante vocês entenderem isso. Não é trabalhar mais, não é. Se você não aponta na direção certa, se tem obstáculo, você não acerta o alvo e o resultado não chega. Não é uma questão de esforço. Não é uma questão de esforço. É o esforço certo, na direção certa, na dose certa. Não Isso. é work harder, é work smarter, né? Em vez de trabalhar duro, trabalho inteligente. Legal isso. Muito bom. Bom, vamos fazer o exercício então. Todo mundo Vamos. chegou num número que se sente incomodado com esse número. Fala, esse número aqui é desconfortável. Se esse número for a sua meta, você está sentindo algum desconforto, certo? Dá uma nota de 0 a 10, o quanto que é desconfortável, o quanto que parece que é impossível esse número. 0 é totalmente possível, 10 é impossível, tá? Então, de 0 a 10, quanto que parece que é impossível você chegar nesse número aí daqui a um ano? Escreve para mim no chat aí, pessoal. É importante você dar essa nota, o nível de incômodo, tá? Quanto maior o incômodo, maior a nota. Escreve aí no chat para a gente começar o exercício e aí depois a gente compara. 10, 9, 10, é isso mesmo, tá? É legal que seja um número alto, significa que você está incomodado, porque senão não adianta. Se está resolvido, para que você vai fazer o exercício do Leandro? Tem que ser algo que está te incomodando. Isso. Então vamos lá. Eu vou passar uma sequência para vocês agora. São pontos de acupuntura, que ao invés de estimular com agulha, a gente estimula com toque, com batida. A batida tem vibração. Se eu bater na mesa, você vê a água vibrando. A vibração entra. Essa vibração entra para o corpo, para o meridiano, desbloqueia o fluxo da energia, que nem eu já expliquei, tá bom? Então eu quero que você olhe para esse número. Primeiro ponto aqui do lado da mão. Tanto faz a mão, pode fazer assim, pode fazer assim. Você vai bater nesse número e vai repetir essa frase que eu vou falar agora. Repete depois de mim. Eu estou removendo todos os bloqueios para eu me sentir capaz e merecedor de alcançar o valor de... E aí você coloca o valor que você colocou lá, esse valor ampliado, tá? Próximo ponto, aqui abaixo do nariz. Uma força leve ou média, nem tão fraca, nem tão forte para não machucar, tá? Esse é o único cuidado, não bater forte. Repete depois de mim. Eu estou removendo todos os bloqueios para a minha capacidade e o meu merecimento de alcançar a meta de... E repete o valor. Ponto do queixo. Ele é para cima do queixo, abaixo do lábio, aqui nessa parte afundada, tá? Repete depois de mim. Eu estou removendo todos os bloqueios para a minha capacidade e o meu merecimento de alcançar a meta de... Ok? Próximo ponto, ele é no ossinho aqui do lado do olho, nesse osso, tá? Pode bater com um dedinho só. Não é no olho, cuidado para não pegar o olho, tá? Repete, estou removendo todos os bloqueios para a minha capacidade e o meu merecimento de alcançar a meta de... Quando eu paro de falar, você repete na sua mente o valor, tá? Próximo ponto é o dedo médio, o dedo do meio. Então, o canto da unha do lado voltado para o dedão. Estou removendo todos os bloqueios para a minha capacidade e o meu merecimento de alcançar a meta de... Ok? E agora, esse ponto aqui perto da clavícula, o osso da clavícula, você junta ele aqui na base do pescoço, desce 1 centímetro a 2, bem pouquinho, tá? Mais ou menos metade do polegar, e um pouquinho para os lados. Bate nesse ponto e repete. Eu estou removendo todos os bloqueios para a minha capacidade e o meu merecimento de alcançar a meta de... Ok? Próximo ponto, gente, aqui perto do nariz, onde começa o pelo da sobrancelha. Então, eu coloco 3 dedos, cada dedo pega aqui uma ponta. E repete depois de mim. Agora a frase é mais curta, tá? É simplesmente minha capacidade e o meu merecimento de alcançar a meta de... Repete o valor que você está pensando.
aqui, ó, abaixo do olho, nesse ossinho da maçã do rosto. Bate aqui e repete. Minha capacidade e meu merecimento de alcançar a meta de... Próximo ponto, ele abaixo da axila desce 10 centímetros na altura do mamilo, tá? Então, abaixo da axila, bate aqui, pega todos os dedos, pega essa faixa. Tanto faz o lado, pode fazer assim também, se preferir. E aí repete. Minha capacidade, meu merecimento de alcançar a meta de... Ok? Vem agora no ponto do canto da unha do dedinho. Esse aqui é um ponto muito bom para o coração, para a saúde do coração também, tá? E repete. Minha capacidade, meu merecimento de alcançar a meta de... Próximo ponto, dedo indicador. Bate aqui. Esse é um ponto muito bom para tratar culpa também. E repete. Minha capacidade, meu merecimento de alcançar a meta de... Repete o valor que você colocou. Próximo ponto, nas costas da mão, entre o tendão do dedinho e dedo anelar, você desce nas costas da mão aqui, ó. Nessa parte entre os tendões. Minha capacidade, meu merecimento de alcançar a meta de... O mesmo ponto, só que na outra mão agora. Minha capacidade, meu merecimento de alcançar a meta de... Agora, o polegar com polegar, o lado externo do polegar. Minha capacidade, meu merecimento de alcançar a meta de... Agora a gente vai repetir a sequência e você apenas olha para o número, para o valor do número, tá? Bate aqui do lado da mão. Olha para o número que você colocou como meta. Essa meta de... É só a frase, essa meta de e o valor. Abaixo do nariz, essa meta de... Queixo, essa meta de... O dedo médio, essa meta de... Lado do olho, essa meta de... Clavícula, inspira e solta, essa meta de... Início da sobrancelha, essa meta de... Sempre que eu termino de falar, você repete o seu número, tá? Abaixo do olho, essa meta de... Abaixo da axila, essa meta de... Dedinho, essa meta de... Dedo indicador, essa meta de... Ponto nas costas da mão, também chamado de ponto gama. Essa meta de, repete o valor. Na outra mão, essa meta de... Polegares, essa meta de... E finalizando aqui na clavícula, essa meta de... Pode parar.
A gente fez agora 3 minutos dessa prática de TFT. Eu quero que você olhe para esse número e observe o que muda na tua emoção, na tua sensação em relação a essa meta. Aquele desconforto que estava de 0 a 10 estava uma nota, baixou para quanto agora? E coloca para mim se baixou muito, se baixou pouco ou se não baixou nada. Como é que tá para vocês? Baixou muito, baixou pouco ou não baixou nada? Ô, Leandro, para mim aconteceu uma coisa interessante. Tem um número que já está na minha cabeça há alguns meses e que ainda era muito assustador. Bom, quando a gente começou a fazer o exercício, você pedia para completar com o valor, essa meta D, e eu esquecia de falar, eu não conseguia falar o número. E depois, quando eu lembrava, parece que não saía. Quando você trabalhou o ponto da culpa, a partir daí eu comecei a conseguir falar em voz alta o valor. Olha que Olha louco, porque só. tem muita culpa envolvida de como assim? Meus pais foram pobres e eu estou fazendo a história diferente da história deles. Será que eu não tinha que continuar pobre como os meus pais? Então, na hora que bateu no ponto da culpa, eu comecei a conseguir falar em voz alta. Impressionante. Ótimo. Ó, baixou para 7, para 6, quem estava em 10. Vai falando aí para que está agora. De 8 para 4, o Vitor falou. Ótimo. É legal isso, gente. Preencham o número que estava e como está agora, igual fez o Vitor. O Anselmo está dizendo que baixou 60%. Fala o Ótimo. número que era antes e o número que está agora. O que você sentiu mudar na emoção? Como é que a emoção está? Estão falando 5, Ótimo. mas o Júnior ainda não baixou nada. É normal, né, Leandro? Tem gente que... Olha, essa é uma sequência padrão. A sequência padrão ela vai funcionar para de 85% a 90% das pessoas, tá? Quem tiver nesses 10% que não tiver melhorado, aí precisaria de um atendimento individual para entender mais a fundo qual que é o bloqueio e qual seria a sequência que ela precisaria, tá? Mas você pode ver que de 85% a 90% das pessoas sempre melhoram com a sequência padrão. Tá. Mas a gente não consegue fazer mais uma rodada para quem Vamos fazer. Vamos fazer mais uma vez, porque eu senti um pouco de enjoo quando eu vi. Interessante que o meu pega no metabolismo, né? Embora não seja normal no TFT gerar isso, eu sinto enjoo, porque eu acho que vem muito claro na mente coisas que estão conflitantes, e aí, teve gente que falou que esquentou. O esquentar é a energia que está circulando. Então é bom, quando está calor, a energia circulando. Se alguém, assim como a Márcia, sentiu algum desconforto físico, nós vamos fazer uma segunda rodada agora, você observa a sensação física. Então, enquanto bate nos pontos, a sua mente está observando a sensação no corpo, seja qual ela for, tá bom? Vamos mais uma rodada então, pessoal? E quem não sentiu ainda, gente, façam em voz alta. É importante fazer em voz alta, não é só para pensar. Quando você fala, fica mais poderoso o exercício. Teve gente dizendo que bocejou. Também é normal, né, Leandro? Por que normal. boceja? O bocejo é o corpo liberando essas energias bloqueadas. É bem normal, tá? Com relação a falar em voz alta, na verdade, funciona dos dois jeitos, só que quando você fala em voz alta, é mais certeiro que a sua mente está focada. Então, é um recurso que ajuda, tá? Teve gente que sentiu calafrio. Apenas observa isso, que é a energia que está movimentando, e depois a energia estabiliza e equilibra. Gente, é o seguinte, não é a meta que tem que diminuir, não é isso. O Leandro pediu para pensar numa meta que para você dá frio na barriga, e de 0 a 10, qual é o incômodo que essa meta dá. A maioria das pessoas falou, está dando um incômodo de 10, porque é muito assustador um valor desse. Eu não vejo como ganhar isso na minha vida. E aí ele está fazendo exercício para diminuir essa sensação de que você não é capaz. Não é para diminuir a meta. Eu queria 1 milhão, agora eu quero 500 mil. Não é isso. Muito pelo contrário. O que a gente quer é que diminua o incômodo, o bloqueio que tem dentro de você em relação a esse valor. É isso que a gente está trabalhando para tirar, certo? Isso, você vai pensar na mesma meta depois e você vai ver para quanto que baixou o incômodo. A Yasmin está falando, meu rosto está fervendo. Enquanto não couber aqui e aqui, mente e coração, e aí a sua conexão com Deus que vai permitir isso, não cabe no bolso. Eu vou repetir. Enquanto não couber na cabeça e no coração, isso vai te alinhar com Deus quando cabe na cabeça e no coração. Enquanto não couber aqui, não adianta espernear, porque não cabe no bolso.
Então, por isso a gente está limpando com o TFT. Para você não se sentir um impostor, para você ver que você é merecedor de ter prosperidade. Está entendido? Ó, a Mônica está dizendo, enquanto fazia os exercícios, vieram pensamentos negativos, como se esse processo não mudaria nada. Então, é a descrença, né? Imagina que uma técnica dessa vai me ajudar a mudar alguma coisa na minha vida. Gente, são milhares de pessoas que já foram curadas com o TFT. TFT, você está com uma dor, naquele momento, está com dor de cabeça, você faz o TFT, a dor de cabeça desaparece. Vou até dar mais um presente aí para eles, independente se vão entrar na Divina Riqueza ou não, depois vai no meu canal do YouTube, digita TFT para dor, tem um vídeo de 8 minutos, mais de 3.500 comentários, pessoas até com fibromialgia que se curaram com a sequência de TFT para dor, está lá de graça. Então, enxaqueca, artrite, artrose, fibromialgia. Leandro Percário, procurem no YouTube depois. Não, o YouTube é Instituto TFT Brasil, não está no meu nome, não. Anota aí, Instituto TFT Brasil, e aí procura o vídeo, que o título é? TFT para dor. TFT para dor. Se inscrever lá no YouTube, TFT para dor, Leandro Percário, também aparece o vídeo. Sim. E aí vocês vão ler os comentários e vão fazer o exercício. Só um comentário, eu entendo as pessoas que estejam céticas com relação a isso, porque a primeira vez que eu fiz eu também pensei, falei que técnica boba, que eu dou tapinha na mão, e ainda tem uma outra técnica que você cantarola parabéns para você. Só que eu deixei o meu pensamento preconceituoso do lado, falei, deixa eu ver o resultado. E eu fiquei perplexo com os resultados. Então, graças a eu não ter ouvido um pensamento limitante, hoje eu já tenho mais de 6 mil alunos que ajudam outros milhares de pessoas. Então, eu te entendo, tá estranhando a técnica, porque realmente parece uma coisa, estou dando tapinha na mão. Você não está dando tapinha na mão. Você está estimulando meridianos que move todo o fluxo da energia do teu corpo, que repercute para a sua mente e para as suas emoções. Então, é um outro paradigma, não é um paradigma da matéria física, mas sim do nosso ser como um ser espiritual integrado com a nossa parte energética. A Jussara está dando um depoimento aqui. Fiz TFT para luto com o Leandro quando eu perdi meu filho. Então, gente, não é brincadeira. Vocês estão tendo acesso a uma ferramenta muito poderosa. Então, aproveitem. Ó, deu uma forte dor de cabeça. Então, a gente vai fazer uma rodada agora para diminuir os sintomas também, é isso? Isso, vamos lá. Vamos fazer a segunda rodada agora, tá? Quem tiver com sensação física, essa sensação física está vindo não do TFT, ela está vindo do pensamento, porque o corpo responde ao pensamento. Se você imaginar que está chupando um limão, a boca saliva, tá? Então, como você saiu da zona de conforto, você acessou alguma coisa desconfortável, às vezes o corpo responde também, tá? Então, vamos nessa segunda rodada, batendo aqui todo mundo junto, do lado da mão. Eu vou acrescentar mais um ponto, tá? Para algumas pessoas que talvez não tenham sentido melhor, tem um outro ponto que ajuda, eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, bate aqui do lado da mão. Se você está com sensação ruim no corpo, observe o seu corpo, tá? Quem não tiver com sensação ruim no corpo, apenas repete as frases e faz o tapping aqui nesse ponto do lado da mão. Estou removendo todos os bloqueios para a minha capacidade e o meu merecimento de alcançar a meta de, e fala o valor que você colocou como meta, o valor ampliado. O ponto que eu vou acrescentar, você vindo aqui do ponto da clavícula, você vai descer mais ou menos uns 3 centímetros, tá? 3 dedos, e vai vir 3 a 4 dedos para fora. Você vai ficar tateando essa região até achar um ponto que dói, é doloridinho. Isso aqui a gente chama de ponto doído, tá? Esse ponto, quando sentir o ponto que dói, você vai esfregar ele e vão mudar a frase. Você vai falar, mesmo com esse desconforto, eu me amo e eu me aceito profundo e completamente. Mesmo com esse incômodo, eu me amo e eu me aceito profundo e completamente. Ok? Volta aqui agora no ponto abaixo do nariz e repete. Estou removendo todos os bloqueios para a minha capacidade e o meu merecimento de alcançar a meta de, fala o valor ampliado. Ponto do queixo, para cima do queixo, na parte afundadinha abaixo dos lábios. Eu estou removendo todos os bloqueios para a minha capacidade e o meu merecimento de alcançar a meta de...
Dedo médio, canto da unha do lado voltado para o dedão. Estou removendo todos os bloqueios para minha capacidade e o meu merecimento de alcançar a meta de lado do olho. Estou removendo todos os bloqueios para minha capacidade e o meu merecimento de alcançar a meta de ponto da clavícula. Estou removendo todos os bloqueios para minha capacidade e o meu merecimento de alcançar a meta de início da sobrancelha. Lembrando, se alguém tem sensação no corpo, observa o seu corpo naquela região, tá? E repete, essa meta de, fala o valor. Abaixo do olho, essa meta de. Abaixo da axila, é 10 centímetros para baixo da axila, na altura dos mamilos. Essa meta de. Canto da unha do dedinho, essa meta de. Dedo indicador, essa meta de, e fala o seu valor ampliado. Ponto gama aqui nas costas da mão, entre o tendão do dedinho e dedo anelar, essa meta de. Inspira profundo, solta o ar devagar. Troca a mão. Essa meta de. Inspire e solta. Faz mais um suspiro aqui enquanto bate nesse ponto. Esse ponto é bom ficar mais tempo. Normalmente se fica de 15 a 20 segundos nesse ponto. Os outros são só 5 segundos, tá? Próximo ponto, essa meta de. Ponto da clavícula aqui. Essa meta de, repete o valor. Ok? Vamos mais uma volta. Lado da mão. Apenas observa o valor ampliado, essa meta de. Baixo do nariz, essa meta de. Queixo, essa meta de. Depois que a gente terminar a sequência, Márcia, a gente vai fazer mais uma mentalização, tá? Dedo médio, essa meta de. Lado do olho, essa meta de. Clavícula, essa meta de. Daqui da clavícula, afasta um pouco, desce um pouquinho, pega aquele pontinho dolorido, vai tateando até achar ele. Achou o pontinho que dói, aperta e esfrega, com força. Mesmo que eu ainda tenha algum incômodo em relação a essa meta, eu me amo e eu me aceito, total e completamente. E agora aqui no início da sobrancelha. Agora, repete de novo essa meta de e o seu valor. Abaixo do olho, essa meta de. Abaixo da axila, essa meta de. Fala o valor. Dedinho, essa meta de. Fala o valor. Dedo indicador, essa meta de. Ponto gama nas costas da mão, essa meta de. Fala o valor. Inspira profundo e lento e solta o ar devagar pela boca. Troca a mão.
polegar, essa meta D. Clavícula, essa meta D. Ok, pode parar. A gente já vai fazer uma mentalização para complementar esse trabalho, tá? Uma mentalização de 2 minutos. Mas antes dela, escreve no chat, observa o número aí que você colocou e observa qual é a tua emoção em relação a ele agora. Deixa os pensamentos de lado, observa a sensação, tá? A sua emoção. Você tinha dado uma nota antes de 0 a 10, quanto que era o incômodo. Coloca a nota do começo, tracinho, quanto é que está o incômodo agora. Se não tem mais nenhum incômodo, é 0. Se ainda tem algum incômodo, coloca o número. Escreve aí no chat, por favor. Márcia, tá por aí? Seu áudio está mutado, Márcia. Agora sim. Então, a sensação que eu tive era de Deus dizendo: está feito. Muito forte, muito forte. Ó, o povo está colocando 0, 0, 0, muita gente de 8 para 4, de 10 para 3. Bocejei várias vezes, 3, de 7 para 4, de 10 para 0. Muito bom. Muito bom. E, gente, olha só. 10 para 1. 10 para 0 em 10 minutos de mudança. A gente podia ter dado uma aula aqui de 10 horas com um monte de argumento que a tua mente irracional poderia concordar com todos, mas não ia mudar a sua emoção suficiente. Quando você faz o TFT, você reprograma a sua mente, você reprograma suas emoções de uma forma muito rápida, porque ela age direto no seu subconsciente. E uma vez que esse número agora saiu do campo do impossível, e você tem a sensação e a emoção de que ele é possível, sua mente vai começar a encontrar os caminhos para isso acontecer daqui a algum tempo. Esse tempo pode variar para cada um, mas agora que ele está no campo do possível, você vai começar a enxergar possibilidades para isso, tá? E eu queria fazer mais uma mentalização para a gente concluir, e depois eu passo de volta para você concluir a minha conclusão, tá bom? Vamos lá. Queria que todo mundo pensasse agora nesse número ampliado que vocês colocaram e a mudança que você teve, seja ela uma mudança grande, que nem muitas pessoas colocaram de 10 para 0, ou seja uma mudança relativa, né, quem baixou só um pouco. Mas pensa, esse número ampliado, se você já tivesse esse número, esse valor na sua conta bancária agora, percebe o quanto que amplia as suas possibilidades de ser uma pessoa que consegue, de fato, ajudar muitas outras pessoas. Percebe o quanto você, de uma forma mais profunda, pode ajudar a si mesmo, pode ajudar a sua família, pode ajudar pessoas que estão passando dificuldade na rua, pode ajudar instituições de caridade que auxiliam tantas outras pessoas que passam dificuldades que não podem nem ter acesso à internet. Percebe que como você se abrir para a prosperidade está 100% alinhado com a vontade de Deus, que através de você se abrir para a prosperidade, a luz, o amor, o bem pode chegar a muitas pessoas mais. E percebe que esse número que até poucos minutos atrás parecia impossível para você, mas que agora está dentro do possível, percebe o quanto esse número ainda é pequeno perto do tamanho e do poder de Deus. E percebe que, na verdade, não se trata dos números, se trata do quanto você se coloca disponível para ser um canal de Deus na Terra. O quanto de coração você deseja ser feliz e proporcionar essa felicidade para muitas pessoas mais. Quando você entende que você está a serviço do bem maior e você se coloca à disposição e a serviço do bem maior e de Deus, esse número, ele ainda é muito pequeno
perto da imensidão, da infinitude do poder de Deus. Então, se trata apenas da gente se colocar e fazer a nossa parte. Percebe? Imagina o topo da sua cabeça se abrindo como uma flor de lótus que desabrocha. E no alto da sua cabeça, você se abre para o universo, para que essa consciência infinita, que criou trilhões ou infinitos planetas e galáxias, para você sintonizar com essa consciência universal, cósmica, divina. Olha por essa perspectiva ampliada, contempla na sua mente a imensidão do universo. De olhos fechados, fecha seus olhos e visualiza essa imensidão que são infinitos planetas, infinitas estrelas flutuando no espaço. Isso é só um vislumbre da imensidão de Deus, que nós somos parte disso. E você está em sintonia com isso porque esta é a tua essência. Deus não está menos em você e mais em outras pessoas. Ele está igualmente em todos nós. Só que cabe a nós nos abrirmos para isso. Cabe a nós regarmos essa semente divina que está dentro de cada um de nós. Então percebe que esse valor ampliado que você colocou, se ele tem uma causa maior, se não é uma causa egoísta, se é uma causa para o bem maior, isso vai vir para você no momento certo. Porque você vai atuar como um canal, um conduíte que atrai essa prosperidade aqui para a Terra. E que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe a Márcia por nos proporcionar esse momento especial. E que abençoe o lar e a família de cada um de vocês nesse momento. Amém. Que forte, Leandro, gratidão. Leandro, a Márcia falou, eu estava ansiosa, fiquei ótima. Boa parte da minha audiência sofre de ansiedade. E sem querer abusar, mas já abusando, eu queria te pedir outro presente. Eu já fiz o teu treinamento com o TFT, Supere Sua Ansiedade. E ele faz uma coisa impressionante, porque a gente está em plena crise de ansiedade, a gente faz aqueles exercícios e a ansiedade, cadê? Sumiu, evaporou. É impressionante. E assim, não evapora para sempre. Quando você vê que está com outra crise de ansiedade, você vai lá e faz de novo o exercício contigo. Então, eu queria muito que eles tivessem acesso a esse teu treinamento Supere Sua Ansiedade. Alguma possibilidade de você dar de presente para os alunos da Divina Riqueza, quem já se matriculou, nós já passamos de 200 alunos até o momento, ou quem entrar hoje até meia-noite, sem querer abusar, porque para os outros eu pedi um presente, para ti eu estou pedindo um presente duplo, além do workshop que vai ajudar a gente a quebrar a síndrome do impostor, você toparia dar de presente para eles o Supere Sua Ansiedade também? Ó, pessoal, vocês estão vendo que isso é efeito do exercício, né? Eu fiz a Márcia ampliar ali, né? E aí já ampliou os presentes também, já dobrou os presentes. Com certeza, Márcia, não tem como eu dizer não para você. Com certeza. Então, além do workshop Liberte-se da Síndrome do Impostor, tem também o workshop Supere Sua Ansiedade, que também tem 3 horas e meia de duração, tá? E onde a gente aprofunda no tratamento da ansiedade e é o que você falou. A pessoa aplica, se ela tem ansiedade crônica, ela supera aquilo, e a ansiedade é uma coisa natural, que vem de vez em quando, e a pessoa vai precisar saber, ela vai aprender, saber o que fazer para tratar a ansiedade sempre que ela vier, tá? E o efeito é imediato, como vocês sentiram agora.
Gente, presente duplo. Os alunos da Divina Riqueza escrevem aí, gratidão, escreve aí, agradeça aí o Leandro Percaro, que ele está dando 2 super presentes para a gente, além de ele ser professor do Divina Riqueza. Então, vocês vão receber áudios diários do Leandro Percaro, todos os dias? Não, porque cada um dos professores vai mandar áudios. Se você receber um de cada professor, esse 14 áudios por dia é impossível. Não, a gente vai se revezar e cada dia um dos professores vai mandar o áudio com a oração do dia, com o tema do dia, com o ensinamento do dia. E o Leandro Percaro também vai mandar áudios nesse revezamento que os professores vão fazer. E, além disso, lá dentro do Divina Riqueza, nós vamos aprofundar a aula de hoje. Então, você vai ter possibilidade de aprofundar. Além disso, além da participação do Leandro Percaro no Divina Riqueza, vocês acabaram de ganhar mais 2 treinamentos dele, um para combater a síndrome do impostor. Hoje vocês experimentaram pela primeira vez, mas tem que ser mais profundo, tem mais camadas para limpar, e vocês vão ter 4 horas de duração para ir limpando tudo isso com o Leandro. É todo com exercício prático, é isso, né, Leandro? Sim, todos teórico e prático de efeito imediato, né? E aí a gente vai trabalhar a questão da ansiedade também, porque a ansiedade muitas vezes nos paralisa. As mudanças, gente, as conquistas acontecem no presente, no aqui e agora. E a ansiedade é excesso de futuro. Se você está sofrendo pelo que vai acontecer no lugar de viver o aqui e agora, você não produz. Não produzindo, nunca vai conseguir conquistar as coisas que você quer. Então, esse curso do Leandro Percaro, que ele acabou de dar de presente para a gente também, para todo mundo que é aluno do Divina Riqueza, vai ser muito poderoso, mas é para quem entrar hoje até meia-noite. Então, divinariqueza.com, clica no link, vai abrir a página de inscrição, minha equipe está lá dentro, então se precisar de ajuda para passar o cartão, de ajuda para parcelar no boleto, eu quero pagar em 2 cartões, Márcia, porque eu tenho um pedaço nesse, um pedaço nesse, fazemos qualquer negócio para você poder estar do outro lado e poder ser ajudado por esses 14 professores maravilhosos. Minha gente, o TFT ele tem uma coisa muito legal, que é assim, ele acelera os resultados. Talvez vocês precisariam de 1 ano de terapia para conseguir jogar fora uma amarra que está atrapalhando o teu resultado hoje. Por exemplo, o Leandro tem centenas de exemplos de gente que tinha medo de andar de avião. E aí precisava fazer uma viagem de avião. Em quanto tempo você resolveu isso, Leandro? 30 minutos. Em 30 minutos, um medo que você carregou a vida inteira evapora. É incrível. Então, você tem a oportunidade de colocar essas ferramentas para trabalhar. TFT vai resolver tudo? Não, mas vai tirar as amarras que estão te impedindo de caminhar. E aí, com a ajuda de todos os outros professores, você vai caminhar na direção certa. O Anselmo está dizendo, cada dia melhor, eu tenho que entrar nesse curso. Anselmo, então é hoje, porque hoje você recebe mais 2 treinamentos do Leandro Percaro. E se for amanhã, você vai ter aula com o Leandro Percaro? Vai ter aula com todos os outros professores? Vai, mas vai perder esse presente. Esses 2 treinamentos do Leandro ainda não estão na plataforma, porque a gente combinou isso hoje. E esse da ansiedade eu acabei de arrancar dele agora. Então, ainda não está lá dentro, ele vai me entregar amanhã e a gente vai colocar na plataforma. A Priscila está dizendo aí, inscreva-se hoje e ganhe os 2 cursos do Leandro Percaro. Liberte-se da síndrome do impostor e liberte-se da ansiedade. Na verdade, não é liberte-se da ansiedade, supere a ansiedade. Supere sua ansiedade. Então, hoje, o link está aí. Ai, será que... Você tem 30 dias de garantia. Se não gostar, pede o dinheiro de volta e a gente continua amigo sem problema nenhum. Mas você precisa se dar essa oportunidade. Eu juntei os melhores nomes da prosperidade e da espiritualidade para serem professores teus. Eu podia fazer isso sozinha? Podia. Eu já sei o caminho para a prosperidade. Demorou, eu dei muita cabeçada até achar o caminho, mas agora eu sei o atalho. Eu poderia fazer isso sozinha, sim. Mas Deus me pediu para chamar um time especial que ia te ajudar. Porque tem gente que vai ser mais ajudado por mim, tem gente que vai ser mais ajudado pela doutora Isabela Souza, tem gente que vai ser mais ajudado pelo Dani Miller, tem gente que vai ser mais ajudado pelo Marcos Trombeta, tem gente que vai ser mais ajudado pelo Leandro Percaro. Eu não sei o que cada um de vocês precisa, mas a gente vai cercar de todos os lados para que entre você
e o dono de todas as riquezas do mundo, que é Deus, não haja nenhum obstáculo. E aí não tem como a riqueza não vir para você, já que o canal está aberto e as coisas vão acontecer. Estou muito grata, Leandro, muito feliz, porque TFT mudou muito a minha vida, me ajudou a desbloquear várias coisas. E fazia um tempo que eu não praticava, porque a gente vai ficando meio preguiçoso, né? E o que a gente não vê todos os dias a gente esquece. Hoje você desbloqueou um número bem grande na minha vida, bem Imagina. especial. E daqui a um tempo eu vou te dizer, ó, cheguei lá, gratidão, você me ajudou a fazer isso. E vou Márcia. te levar para um jantar bem especial Oba! no Brasil, um jantar internacional, porque o número que você me ajudou a desbloquear hoje merece um jantar internacional. Que bom, que bom. Esse exercício que eu fiz com vocês, pessoal, eu palestrei 4 vezes no evento Agrotalento do Miguel Cavalcante. E todo ano, quando eu ia no ano seguinte dar a palestra, vinha alguém e me falava, o ano passado eu fiz exercício, eu não fazia exercício do impossível, eu falava só para eles triplicarem a meta. E aí, no outro ano, vinha alguém para falar, cara, eu tripliquei a meta naquele seu exercício e eu bati essa meta. Então, eu ficava assim, surreal. Se eu tivesse cobrado 1% de cada um ali, mas eu aceito o jantar já fica muito feliz também, né? E que legal que você falou do Marcos Trombetta, eu sou muito fã dele. Gente, vocês vão amar, aliás, vocês vão amar todos os professores, só que o Marcos, ele tem uma história maravilhosa, né? Ele foi garimpeiro e hoje aí é multimilionário, então, muito legal de saber que ele é um dos professores. Todos os professores da Divina Riqueza estão dando essa aula gratuita para que vocês conheçam eles e tenham a oportunidade de saber o que vocês vão viver do outro lado, tá? Leandro, onde é melhor te seguir? Instagram, YouTube? Nos dois, né? Os dois. O Tá, YouTube no tem Instagram, bastante como é que é o material Instagram? também. O Instagram é meu nome, Leandro Percário, e o YouTube é Instituto TFT Brasil. Até tem um YouTube no meu nome, mas é um canal de backup. O canal oficial do YouTube é Instituto T de Tranquilo, F de Fácil, T de Tranquilo. TFT Brasil. Instituto TFT Brasil, o YouTube. Gravaram? Isso. Instituto TFT Brasil. E no Instagram, Leandro Percário. Se eles se perderem, eles achando o teu Instagram, eles conseguem... o YouTube, lá dentro está escrito o teu YouTube? Acho que sim. Se Não não tenho está, era certeza, bom mas acho que colocar, sim. porque a pessoa entra num canal e depois segue no outro também. Por Sim. que seguir nos dois, gente? Porque é conteúdo diferente. No Instagram, normalmente, são vídeos mais curtos. No YouTube, você pode aprofundar. Então, por isso que é legal poder entrar no YouTube também, tá? Façam isso. Leandro, você foi um presente que a vida colocou no meu caminho, é meu irmão caçula, o irmão que eu não tive, que Deus me deu de presente. Nossos caminhos se cruzaram há quase 10 anos atrás, e desde então, Deus nos aproxima sempre que Ele tem algo grandioso para acontecer. E é o caso agora, novamente, a gente está ajudando essas pessoas a mudarem a história delas, a curar a alma, curar as emoções, curar a cabeça e conseguir se conectar com Deus num outro nível, com toda a prosperidade do mundo. Eu te agradeço por ter topado mais essa aventura maravilhosa do meu lado e gratidão por tudo que você já está fazendo pelos meus alunos e que vai fazer durante todo o ano de 2025. Gratidão, meu amigo. Sua mensagem final. Bom, quero agradecer a você, Márcia, por esse convite, agradecer a todos vocês que ficaram até o final agora, né, que deu esse voto de credibilidade aqui para a gente. E o que eu posso dizer para vocês é que confie que Deus está dentro de vocês e se alimentem diariamente de coisas que nutrem a alma, né, que não deixa essa chama se apagar, porque agora você está com a luz bem acesa, só que o dia a dia do mundo aí, às vezes é muito difícil, e a gente ter essa oportunidade de estar próximo de pessoas que estão alimentando a nossa luz é maravilhoso, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, Márcia. Esse programa do Divina Riqueza está muito especial, eu acredito que cada áudio que vem cada dia vai ser assim um turbinado da nossa luz, né? Como diz o seu nome, de Márcia Luz. Então, é isso aí, pessoal. Eu desejo para todos aí uma ótima noite e muito feliz de ter podido contribuir hoje. Divinariqueza.com, e quem está no Instagram, vai lá na minha bio, clica no linkzinho que vai aparecer um monte de retângulo colorido, o primeiro é o da Divina Riqueza, tá bom? Beijo no coração, amanhã a gente se vê novamente. Até lá.
É um grande prazer poder vir aqui contar um pouquinho com relação à aquisição do curso. Eu que estava muito mal de grana, cartão de crédito para pagar. Uma empresa há 16 anos e há 4 anos o meu nome estava inadimplente, da empresa também. Tinha aberto um escritório como corretor de imóveis, mudei com a família e logo fiquei desesperado porque eu não sabia o que fazer. O maior problema estava na estagnação, de novos clientes, honorários advocatícios presos na justiça que não saíam nunca. Tinha muitas crenças limitantes que não contribuem muito para que eu pudesse avançar. Uma professora aposentada, trabalhou durante muitos anos a escassez. Desde que conheci os cursos da Márcia Luz, fez toda a diferença na minha vida. Hoje tenho mais segurança para fazer negócio e até mesmo investir em mim e na minha formação. Hoje estou com um apartamento pago, estou preparada para um próximo passo. Sair do fluxo da escassez para o fluxo da riqueza. Aprendemos a investir, não só eu, como meu marido também. Foram tantas mudanças, não só financeira, mas também mental. Eu fiz 20 mil reais só dentro do período do curso. Já assistindo as primeiras aulas e aplicando aquelas técnicas, o valor que eu investi no curso voltou rapidamente para mim. Já bati a meta de 20 mil reais, estou quase atingindo a meta de 50 mil reais. Eu consegui um empréstimo com uma taxa de juros pela metade do mercado, consegui colocar tudo em dia. Eu consegui fechar um contrato com uma grande empresa e aí eu recebi um valor de aproximadamente 70 mil reais. Quando eu comecei eu tinha 4 funcionários, hoje eu tenho 20 funcionários. Estamos morando hoje numa casa de frente do mar. Meu marido tinha um sonho de um carro importado. Durante uma mentoria nós conseguimos adquirir esse carro do ano, uma BMW. Fiz 2 viagens com a família de férias, hotel, foi maravilhoso. Eu nunca tinha feito viagens assim ainda. Hoje eu saí de uma condição de devedora para uma investidora. Perto de bater o meu 1 milhão. Tive alguns resultados muito bons. Faturamento de 295 mil reais. Consegui montar uma imobiliária de frente para o mar. Consegui comprar um carro novo. Comprei um jet ski. Nós tivemos uma venda em um único dia, em valor altíssimo de 74 mil. Fiz excelente negócio. Tive ganhos financeiros com causa na justiça que eu nem lembrava mais. Eu conquistei o meu primeiro 1 milhão de reais aqui com a ajuda da Márcia Luz. Eu construí o meu 1 milhão. Eu construí a minha empresa. Eu vendi ao longo de uma semana aí mais de 1.800.000 em imóveis. E atualmente eu estou fechando um outro contrato, que é 5 vezes maior que esse primeiro contrato, Então eu só tenho hoje que agradecer a Márcia Luz. Participar está sendo incrível, não somente para mim como mãe, mas também para minha família. Porque educar nossos filhos desde pequenos a ter uma mentalidade milionária transforma todo mundo em conjunto. Não só houve a transformação na minha vida, mas do meu marido, dos meus filhos, das pessoas que me rodeiam. Eu consegui desbloquear essas crenças limitantes, eu consegui enxergar a prosperidade e a riqueza com outros olhos, Uma Tati antes do curso veio uma Tati depois. Hoje eu sou uma pessoa mais agradecida, uma pessoa mais otimista. Eu super recomendo que todos sigam os ensinamentos e pratiquem as técnicas disponibilizadas nos cursos e que, com certeza, voaremos muito alto e juntos. Gratidão, Márcia, gratidão pelo curso, por você ser essa pessoa maravilhosa que não muda só a situação financeira das pessoas, mas que muda a condição mental para que elas possam ser mais prósperas, mais positivas. Eu desejo para vocês a mesma oportunidade que eu tive. Espero que muitas pessoas vejam esse meu relato e tenham essa atitude de chegar e se comprometer e dar tudo que tem, porque realmente é com a fé que a gente consegue conquistar tudo na nossa vida.